WHO has been assessing this outbreak around the clock. A OMS está avaliando o surto a todo tempo e estamos profundamente preocupados com os níveis alarmantes de propagação e pela inação alarmante. Fizemos então a avaliação de que o Covid-19 já pode ser caracterizado como uma pandemia. The assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. A Itália ultrapassou hoje a China na quantidade de casos confirmados do novo coronavírus. O país é o segundo com mais infectados no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O número de casos de coronavírus nos Estados Unidos continua crescendo. O Brasil ultrapassou os 100 mil casos e 7 mil mortes causadas pelo coronavírus. 793 mortes em apenas 24 horas. Com quase 1.000 vítimas, o país teve o dia mais letal desde o início da pandemia. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa Maratona de Medicina Laboratorial. Tema de agora, alterações laboratoriais na Covid-19, essa pandemia que nos assola, que está nos trazendo muitos prejuízos e, do ponto de vista clínico, é uma doença sistêmica, tá? Que promove alterações em diversos âmbitos laboratoriais, então a gente precisa conhecer algumas dessas alterações laboratoriais. Bem, ao meu lado, o professor Gustavo de Castro, especialista em hematologia, a gente vai debater agora algumas das principais alterações. Professor Gustavo, em relação ao hemograma, o que a gente pode encontrar de alterações lá na Covid-19? Nas alterações da doença. Boa noite, professor Rodolfo. Boa noite a todos. Antes de falar do hemograma, mas já falando, andou por aí circulando que a Covid-19 é uma doença hematológica e não uma doença respiratória. Você deve ter ouvido falar. E um trabalho que andou circulando por aí, então eu queria começar falando sobre isso. Covid-19 é uma doença respiratória, não é doença hematológica. Parasitismo intracelular do vírus é obrigatório, a hemácia não tem núcleo. Então a história é que ele se alimenta das cadeias beta, toma o lugar do ferro, esse ferro se deposita no pulmão. Outra coisa, o depósito de ferro em qualquer tecido é hemocromatose. A gente não conhece casos de hemocromatose em pacientes COVID. Então a Covid-19 é uma doença respiratória, não uma doença hematológica. Já pegando o gancho aí, a ferritina que se eleva é por conta do quadro inflamatório. Isso. Ferritina não é somente um marcador bioquímico para avaliação das reservas funcionais de ferro. Também é para avaliar, tá? Mas a ferritina é um importante marcador inflamatório, tá bem? Então vamos desmistificar essa ideia de ferritina estoque de ferro. Ferritina é marcador importante de inflamação, é uma proteína de fase aguda de quadros inflamatórios. Primeiro ponto. Tá? Em relação à leucometria global específica, professor Gustavo, o que a gente pode encontrar? Leucopenia ou leucocitose? O hemograma varia bastante. O hemograma varia bastante na COVID, vai depender muito da carga viral desse paciente e em que estágio da doença em que esse paciente se encontra no momento desse hemograma. Classicamente, a gente encontra numa infecção viral um quadro de leucopenia e linfocitose. Exatamente. Nessa doença, a gente pode começar no começo dos sintomas essa leucopenia. Depois a gente tem um aumento nessa leucometria, fazendo o desvio à esquerda. Que é o aumento de bastões. Isso, o aumento de bastões, porque a gente já tem uma pneumonia associada, porque é por ali que o vírus entra e se instala. Bacteriana. Pneumonia bacteriana, associada, porque ali o vírus entra nas células alveolares ricas na expressão da enzima conversora da angiotensina, tal da ECA2, e ele tem a proteína S, que é a proteína spike, é por ali que ele entra e faz uma pneumonia. Então a gente já tem uma neutrofilia com aumento de bastões, uma eosinopenia, que indica um processo bem agudo, a gente falou disso, a ausência de eosinófilos, que a gente precisa dar uma importância para ela, e uma linfopenia, em aproximadamente 75% dos casos devido à citotoxicidade do vírus, e que isso é um mau prognóstico. E às vezes essa linfopenia, os poucos linfócitos que você acha são linfócitos reativos. Eu peguei um caso lá que eu cheguei a postar lá na página de Hematologia Atlas, depois vocês entrem lá e dêem uma olhada, eu fiz um laudo de hemograma, fiz umas setinhas, num paciente que tinha 18 mil leucócitos e tinha um linfócito.
e esse linfócito era reativo. Então, isso é um mau prognóstico quando você tem essa leucometria aumentada, já com a pneumonia e essa linfopenia. Então, esse é mais ou menos o hemograma que a gente encontra. Então, resumindo, num quadro infeccioso, né, uma infecção viral, normalmente a gente encontra, né, na grande maioria dos casos, uma leucopenia e linfocitose. Em relação ao coronavírus, a gente pode encontrar uma leucocitose com aumento de bastões, que tecnicamente a gente chama de desvio à esquerda, o que sugere um quadro infeccioso bacteriano agudo, provavelmente por um pneumococo, né, causando uma infecção bacteriana. A linfopenia, por conta de citotoxicidade direta, tá, desses vírus. Também acredito por uma supressão medular, como qualquer outra infecção viral, existe uma menor resposta medular. E um outro ponto, como a gente encontra um extravasamento plasmático por conta de redução de albumina, a gente pode ter também uma perda de linfócito durante esse extravasamento. Um outro ponto importante, a relação neutrófilo-linfócito também fica elevada. Esses neutrófilos acabam expondo, né, acabam produzindo substâncias que causam a apoptose de linfócitos. Na prática clínica em geral, em pacientes menos graves, geralmente a relação neutrófilo-linfócito é menor que 2. Como é que a gente obtém esses resultados? Pega o valor absoluto dos neutrófilos, ou seja, soma um número lá absoluto de bastonetes segmentados, né? Em outros casos, mielócito, metamelócito, bastonetes segmentados, soma e divide pelo número absoluto de linfócitos, tá? Exemplo, eu tenho 6.000 neutrófilos dividido para 2.000 linfócitos. 6.000 dividido para 2.000, a relação vai dar 3. Então, qualquer resultado acima de 2 sugere um quadro inflamatório, visto que o Covid-19 é uma doença inflamatória sistêmica. Então, relação neutrófilo-linfócito como marcador prognóstico, tá, da doença nesses casos. Bem, que mais que a gente pode encontrar? Sim. A gente pode mostrar também na nossa hematoscopia, na lâmina do sangue periférico, uma observação importantíssima, que é o tamanho dos monócitos. Os monócitos já é por si só uma célula grande. É a maior célula madura da corrente sanguínea e a que mais sofre variações morfológicas. Então, a gente precisa observar, ter muito cuidado com isso, não existe monócito atípico. Eu vejo isso em alguns laudos, não existe atipia monocitária. Tem laboratório que inventa mais ainda, atipia linfomonocitária. Não existe monócito atípico. Existe um índice que esse índice está disponível em aparelhos muito novos, uma tecnologia muito nova, que é o MDW, que é um parecido com o PDW, ao RDW, que a gente vê na diferença do tamanho das hemácias, o MDW, que é um índice de anisocitose monocitária. Então, nesses casos de Covid, a gente vê uns monócitos muito grandes, monócitos aberrantes, e ele está relacionado às piores condições clínicas. Então, atenção a esses monócitos. Diminuição da hemoglobina a gente também percebe no nosso hemograma. Isso está ligado à anemia de doença crônica que esse paciente acaba fazendo a médio e longo prazo e por complicações renais que esse paciente possa ter, que a gente sabe que a eritropoetina é produzida no córtex suprarrenal e se eu tenho uma deficiência renal, eu tenho comprometimento na produção de eritropoetina, consequentemente, um comprometimento na minha eritropoese, o que vai me ocasionar também um quadro de anemia. Além da supressão medular que o vírus causa. A gente falou da supressão medular, sim, causando linfopenia. Essa supressão medular, o que a gente está falando como supressão? Diminui a produção de células da medula óssea. É o que pode também justificar a anemia. Só complementar o que o professor Gustavo falou, essa anemia de doenças crônicas, tá? A gente já falou em alguns episódios, ela é desencadeada por quadro inflamatório crônico, paciente com infecções bacterianas crônicas, paciente com câncer, tá? Em pacientes com doenças inflamatórias em geral. Existe um aumento da produção de uma proteína chamada epicidina, que ela remove o ferro da corrente sanguínea e estoca na forma de ferritina. Só que essa epicidina ela bloqueia a ferroportina, que é a proteína ali de membrana que libera o ferro na corrente sanguínea. Então, a gente encontra um ferro sérico muito baixo e uma ferritina muito elevada, tá? Isso indica quadro inflamatório grave. Isso indica estresse oxidativo muito grave. Recapitulando, o que é estresse oxidativo? Você cortou a maçãzinha, ela escureceu. Isso é estresse oxidativo. Você colocou o portão lá e não pintou, ele enferrujou. Isso é estresse oxidativo.
tá? Isso também favorece complicações cardiovasculares, entre outras complicações. Elevação da glicemia em geral, tá? Então essa ferritina elevada não é porque está havendo quadro hemolítico, tá? É por conta de inflamação. E essa ferritina elevada, bloqueando junto com a hepcidina e a ferroportina a liberação do ferro, também leva a um processo de anemia. Se eu bloqueio a saída de ferro, eu também tenho um comprometimento na minha eritropoese. E como o professor Gustavo falou, lesão renal, isso a gente não sabe quanto tempo vai ser suficiente para gerar anemia, mas uma hipótese também, Sim. que os rins também possuem receptores, tá? Também é uma hipótese. Possui também ECA2, então os vírus também podem causar lesão renal, tá bem? Um outro parâmetro hematológico que pode se elevar é o VHS. Quando o paciente produz mais proteínas inflamatórias, isso faz com que as hemácias, né, se aglomerem, formando o que a gente chama de rolô. Então, quanto mais proteínas inflamatórias, menor essa repulsão até as hemácias. Então, a gente sedimenta mais rapidamente, né, essas hemácias, o que aumenta a velocidade de hemossedimentação. Tá? Então, também, embora seja muito inespecífico, também é um marcador inflamatório. Se associa lá com a proteína C reativa, se associa lá com a ferritina, se associa lá com o fibrinogênio, entre outros marcadores inflamatórios. Perfeito. Fechando o hemograma, contagem de plaquetas. Só que aí um primeiro detalhe. Se nós temos um quadro inflamatório, a gente poderia encontrar maior produção de interleucina 6, que é uma citocina que estimula a produção de plaquetas. Então poderia pensar que em alguns pacientes poderia haver uma trombocitose, né, uma plaquetose por conta de quadro inflamatório. Só que geralmente, né, alguns pacientes estão apresentando plaquetopenia. E aí a gente pode pensar formação de imunocomplexos, né? Essas plaquetas serão marcadas com anticorpos. Quando elas passarem pelo baço, o baço vai sequestrar essas plaquetas e destruí-las, o que causa a plaquetopenia. Outro mecanismo, a de supressão medular, também é possível. Sim. Tá? O que mais, professor Gustavo, em relação à plaquetopenia? Essa plaquetopenia acaba formando trombos nos pulmões, na hemostasia primária, e isso é importantíssimo, essa avaliação dessas plaquetas, muito importante, listando essas situações que o professor Rodolfo falou. A gente precisa ficar de olho nessas plaquetas, nessa plaquetopenia. Quanto mais baixa essa... E uma situação muito importante, que a gente já falou sobre isso, é essa diminuição no número de plaquetas pode não indicar plaquetopenia. Exatamente. Como assim? Isso a gente precisa entender que plaquetopenia é uma coisa, diminuição do número de plaquetas é outra coisa. Leitura e interpretação de texto. Exatamente. O paciente tem 400 mil plaquetas e ele foi acometido da Covid-19 e essa plaqueta, a contagem de plaquetas dele caiu para 230 mil. Ele caiu de 400 para 230. A referência é 150 mil a 450 mil. Ele teve uma queda brusca nessa contagem de plaquetas, mas ele entrou em plaquetopenia? Ele não tem plaquetopenia, ele teve uma diminuição importante no número de plaquetas. Então, muito cuidado com a diminuição do número de plaquetas e plaquetopenia. Se ele caiu de 400 para 230, a gente precisa dar muita atenção porque ele não está evoluindo bem. Ainda que ele nem tenha entrado ainda no quadro de plaquetopenia. A gente precisa dar muita atenção para essa situação de diminuição da contagem de plaquetas e plaquetopenia. Outra hipótese, coagulopatia de consumo. Coagulopatia de consumo. A gente vai desenvolve um anticorpo antiplaquetário, que o vírus promove isso pela tempestade inflamatória, e essas plaquetas são consumidas pelo próprio sistema imunológico. E aí a gente tem uma plaquetopenia pela coagulopatia de consumo, que também é inerente a esse tipo de virose. O quadro inflamatório gera disfunção endotelial, isso gera maior ativação plaquetária. Essas plaquetas responsáveis, então, pelo início, tá? Pela ativação da hemostasia lá secundária, vai gerar também maior ativação dessa cascata de coagulação, formando maior quantidade de fibrina. Isso. Exemplificando, a sua parede, tá? Na sua parede, os tijolinhos são as plaquetas, tá? Depois vem o cimento, que seria a fibrina. Depois vem um terceiro mecanismo, que é para remover o excesso desse cimento, tá bem? Ou seja, a ativação plaquetária vai ativar os fatores de coagulação. Por último, tem um terceiro mecanismo fibrinolítico que remove esse coágulo formado, essa fibrina formada. Esses fragmentos de fibrina chamam-se D-dímero.
Essa aí começa a parte da coagulação relacionada à Covid-19. Plaquetopenia, a gente tem um alargamento importante do tempo de atividade da protrombina, INR, fatores extrínsecos da coagulação, principalmente pela lesão hepática associada e pela hiperatividade desses fatores de coagulação, formando, como você disse, trombos, hemostasia primária. Vamos lá, teve uma lesão, formou-se a proteína chamada fibrina, produto final da cascata de coagulação, e aí entra o mecanismo fibrinolítico, como você disse, hemostasia terciária. O plasminogênio é ativado em plasmina e começa a fazer o processo de fibrinólise para restaurar o endotélio e restabelecer o fluxo sanguíneo. Como a gente tem uma hiperativação do processo de coagulação, uma hiperativação desses fatores de coagulação, tudo acontece muito aceleradamente, a gente tem muita produção de fibrina, muita fibrinólise, e um dos produtos dessa fibrinólise, talvez o mais importante, é o famoso dedímero. Então, se eu tenho um processo de coagulação aumentado, acelerado, um consumo desses fatores de forma muito acelerada, eu tenho muita produção de fibrina, eu tenho muita fibrinólise, eu tenho muito dedímero. E a produção desse dedímero em quantidade é um excelente marcador de tromboembolismo pulmonar e riscos graves de trombose que levam esse paciente ao óbito na maioria das vezes. Inclusive em embolia pulmonar. Lembrar, esse quadro inflamatório, assim como o quadro inflamatório da obesidade, indica um estado pró-trombótico. E citando... Leandro Carnal, Clóvis de Barros, enfim. Posso fazer uma provocação? À vontade. A proteína C reativa tem uma relação direta com esse estado pró-trombótico. As pessoas acham que a proteína C reativa é o primo rico do VHS, que é muito inespecífico. Só que a proteína C reativa é um marcador de risco cardiovascular. Qual a relação da proteína C reativa com o estado pró-trombótico? A proteína C reativa inibe o mecanismo fibrinolítico. Ao mesmo tempo que você tem uma formação de maior quantidade de dedímero, você tem a proteína C reativa inibindo essa remoção dessa fibrina, desse trombo, tá? Que está estabilizado com a fibrina. Ou seja, o aumento da proteína C reativa em qualquer paciente, seja COVID ou ambulatorial, paciente com obesidade, indica um estado pró-trombótico. A proteína C reativa inibe o mecanismo fibrinolítico, aumenta a atração de células inflamatórias para LDL oxidado, aumenta a formação de placa de ateroma e aterosclerose. Então não é só um marcador inflamatório, não é só o primo rico do VHS. É um importante marcador de risco cardiovascular em todos os pacientes. E por estar muito elevado nesses pacientes COVID, tá, também vai indicar um estado pró-trombótico nesses casos, além de avaliar, ser um marcador importante também para prognóstico, monitoramento do quadro inflamatório. Proteína C reativa tende a estar muito elevada nesses casos. E o detalhe, essa agregação plaquetária que a gente encontra tanto na periferia, tá, nesses pacientes, pode acontecer também a nível pulmonar. Não é regra, mas alguns pacientes apresentam maior agregação plaquetária a nível pulmonar. Vou repetir que não é regra, mas pode acontecer. Maior agregação plaquetária a nível pulmonar, causando lesões. E além dessa agregação plaquetária também poder, causar um quadro de embolia pulmonar. Então, embora tenha uma plaquetopenia, nós temos também um quadro, tá, pró-trombótico. Então, o paciente ao mesmo tempo poderia ter um sangramento, quando plaquetopenia, poderia ter um estado pró-trombótico. E vou acrescentar mais um detalhe. Contagem de plaquetas em qualquer paciente menor que 30 mil, tá, aumenta o risco de hemorragia intracraniana, acidente vascular cerebral. Tem alguns estudos que mostram que esses pacientes, tá, alguns relatos de casos de acidente vascular cerebral em paciente com plaquetopenia causado pelo COVID. Nesse cenário, alguns estudos, tá, muito empíricos. Lembrando, a gente está andando de carro e trocando pneu, como o professor Gustavo fala. A gente está on the fly, a gente está durante o voo. Tudo isso é muito recente. Tudo pode ser verdade, tudo pode ser mentira. A gente vai saber daqui a alguns anos. Mas o fato é, o uso de heparina, tá? Heparina fracionada, que é o Clexane, tá? Enoxaparina, tem trazido, tá, resultados muito benéficos em alguns pacientes, justamente para a prevenção da formação de trombos. Tá bem? Então, o uso de heparina de baixo peso molecular, como Clexane, enoxaparina, pode diminuir essa formação de trombos e diminuir, indicar um bom prognóstico, uma melhora clínica em alguns casos. Também não é regra, tudo é muito... São estudos também.
carece de estudos mais robustos. Mas essa heparina também pode induzir a formação de agregação plaquetária ou plaquetopenia, o que a gente chama de HIT1, HIT2. O que é HIT? É a música da moda? Não, não é a música da moda. HIT é trombocitopenia induzida por heparina. Tipo 1, redução de mais de 50% da contagem de plaquetas. Tipo 2, agregação plaquetária, formação de trombos. Calma aí, professor. Você está querendo dizer que o medicamento que é usado para prevenção do mecanismo tromboembolítico causa trombose? É isso mesmo, tá? HIT2 pode causar um tromboembolismo no paciente que você está utilizando a heparina para prevenção desse tromboembolismo, tá? Então tem recursos terapêuticos também, mas de maneira geral, você não usa essa heparina em paciente que tem um histórico recente de sangramentos, tá? Ou histórico recente também de HIT, que é a trombocitopenia induzida por heparina, tá? Isso, e tem paciente com 5.000 plaquetas, como é que você faz heparina? Também pois é, não dá. Então, cada caso é um caso, é tudo muito novo e a heparina ainda também é estudo, são promissores os estudos, mas a gente tem lido muita coisa aí legal e muita bobagem. Tudo ainda são muitos estudos, a gente, né, estamos trocando pneu com o carro andando. E cabe ressaltar também que em alguns casos, né, tem que avaliar a possibilidade de a transfusão de concentrado de plaquetas. Sim. Tá? Tem que avaliar, ver se esse mecanismo imunológico também não pode potencializar. É como se você estivesse tacando gasolina na churrasqueira. Então, Exato. Se você transfundir esse paciente, pode piorar ainda mais esse consumo de plaquetas. Por outro lado, fala-se muito em plasma, transfusão de plasma de pacientes que apresentaram cura da doença como medida terapêutica. Bem, tem fundamento? Sim. Se o paciente apresentou cura, ele tem anticorpos, tá, eficiente contra o coronavírus. Mas isso também carece de estudos mais robustos, tá? Mas de fato, tá, numa medicina mais tradicional, tá, isso pode ser também tentado, né? Como a gente falou, a gente está em pleno voo, todas as tentativas são válidas. Em relação à função hepática, professor. Para fechar a coagulação, eu postei na página lá uma lista de dedímeros de pacientes COVID positivo. A gente está falando de dedímero aumentado, elevação de dedímero, mas para vocês se situarem, quem não trabalha diretamente com isso, a gente tem dedímero de 50.000. 30.000 de dedímero, 40, 50.000 de dedímero. Então é um marcador muito importante, muito fiel em relação ao COVID. Entrando agora na parte hepática, a gente tem como marcadores o ALT-AST, que era o antigo TGO e TGP, e as chamadas bilirrubinas, transaminases. Transaminases, enzimas hepáticas, né? Tem muito a ver com a hepatotoxicidade viral e também são estudos de que o fígado também expressa a tal da ACE2, que é por onde o vírus entra e começa a fazer a festa. Então a gente tem, em alguns casos, lesão hepática. Importante lembrar que a ALT-AST, o TGO e TGP, as transaminases, elas são muito fiéis, elas não se elevam muito. A gente não tem casos de 3.000 de ALT-AST, elas são muito fiéis, inclusive elas entraram na curva de Rock, eu vou falar um pouquinho disso, né? Elas se mantêm, o paciente vai evoluindo e elas vão evoluindo de uma maneira ruim junto com o paciente. Se esse paciente evolui com uma melhora, elas também baixam os seus níveis, elas são muito fiéis. Então são marcadores que entraram nessa curva de Rock. O que é a curva de Rock? É uma curva que acompanha pacientes COVID e não COVID. Uma lista de exames laboratoriais foram feitos pacientes COVID e pacientes não COVID. Desde o início dos sintomas desses pacientes COVID. Os exames que menos variaram, os exames que foram mais fiéis, os exames que foram mais precisos nessa avaliação, que tiveram uma piora junto com o paciente e tiveram uma melhora junto com o paciente, as enzimas hepáticas estão entre esses exames mais fiéis nessa curva de Rock, ROC. E o aumento dessas enzimas hepáticas pode indicar uma lesão hepática. Essa lesão hepática, por sua vez, pode comprometer a formação dos fatores de coagulação. Lembrar, a maioria dos fatores de coagulação são produzidos, são sintetizados pelo fígado, exceto tromboplastina tecidual e fator 8. Tá? Portanto, a maioria das doenças hepáticas graves, o paciente vai ter distúrbio de coagulação. Sim. É comum a gente encontrar na emergência o paciente com cirrose hepática e hemorragia digestiva aguda, por exemplo. Então, geralmente transfunde plasma, que é onde tem os fatores de coagulação que ele não está produzindo. Tá? Então, o aumento do TAP, o aumento do PTT também pode ser por conta dessa lesão hepática.
Segundo, essa lesão hepática pode diminuir de maneira drástica a produção de albumina. E essa albumina, tá, pode acarretar, né, a albumina mais reduzida, acarretar em extravasamento plasmático, isso causa hemoconcentração, elevação de vários marcadores bioquímicos, tá? Esse extravasamento plasmático, por sua vez, causa desidratação. Essa desidratação pode fazer com que chegue menos sangue aos rins, ou seja, diminua a perfusão renal. Entendo, você tem uma lesão hepática comprometendo a função renal. Isso se chama de injúria renal aguda pré-renal. Ou seja, eu tenho uma lesão renal causada por um problema fora dos rins, ou seja, a má perfusão periférica, a má perfusão renal. Eu tenho menor chegada de sangue, menor chegada de oxigênio até os rins. Taxa de filtração glomerular, ou seja, capacidade funcional dos rins, diminui bastante. Os rins podem parar, o paciente pode precisar de hemodiálise, por exemplo. Tá? E reduzindo drasticamente a taxa de filtração glomerular, a gente pode ter um aumento do potássio, o paciente cursar com arritmia, parada cardiorrespiratória, tá? Caso grave na prática clínica. Então, essa lesão renal, tá? Junto com a má perfusão sistêmica, hipóxia tecidual, a gente tem um aumento de ácido lático, a gente tem uma acidose lática. Gasometria desse paciente, acidose metabólica com anion gap elevado, tá? Um pH baixo, um bicarbonato baixo. Esse paciente, por ter complicação respiratória, ele pode apresentar, por exemplo, uma acidose respiratória, o PCO2 da gasometria pode estar muito alto, PCO2, que se converte depois em ácido carbônico, piora mais ainda a acidose, tá? Então ele pode ter um quadro de acidose mista, tanto acidose metabólica quanto acidose respiratória. Em alguns casos pode ter alcalose, então essa gasometria também é bem bagunçada nesses casos. Qual o problema da acidose? Pode causar insuficiência cardíaca. A acidose causa internalização dos receptores beta-adrenérgicos. O que significa isso? A adrenalina não vai ter onde se ligar. A adrenalina é responsável por aumentar a força cronotrópica, né, inotrópica, ou seja, aumentar a força de velocidade e contração cardíaca. Se eu tenho uma acidose, meu paciente causa com bradicardia, né, cursa com bradicardia, bradipneia, ou seja, tem comprometimento respiratório também. Tá? Essa acidose, por sua vez, pode causar resistência insulínica, aumentando a glicemia, aumentando o estresse oxidativo, que também aumenta o risco cardiovascular. Ou seja, coronavírus é uma doença... Transtorno. É um transtorno sistêmico. Tá? A gente tem que avaliar o paciente como um todo. Tá bem? Esse extravasamento plasmático pode fazer com que haja perda de linfócitos, como a gente falou também, uma linfopenia. E acúmulo de líquidos nos tecidos, causando edemas, pacientes muito edemaciados. E a albumina também é um marcador negativo, também é um marcador inflamatório. Um excelente marcador, junto com a ferritina e o PCR, ele é um marcador que sobe, a albumina diminui. A albumina baixa. Ao mesmo tempo que o organismo está preocupado em produzir proteínas inflamatórias, exatamente, o fígado é um só, deixa a proteína de lado. Então a albumina baixa, a gente está falando albumina de 0,9, albumina de 1,0, albumina bem baixa, inclusive é um grande marcador se é processo inflamatório ou não inflamatório, a albumina baixa. Então a albumina é um excelente marcador associado ao PCR e à ferritina, lembrando que PCR e ferritina fase aguda aumentam e a albumina baixa. E o detalhe, essa lesão hepática causada pelo vírus pode diminuir a conversão entre amônia e ureia. Lembrando, proteínas são catabolizadas, convertidas em aminoácidos perdem a porçãozinha amina, são convertidos em amônia. Quem converte amônia em ureia é o fígado. Se meu paciente tem uma insuficiência hepática, em alguns casos pode ter uma ureia baixa por conta de uma amônia muito elevada. Complicação da amônia elevada é encefalopatia hepática, o paciente pode ter tremores, desorientação, pode evoluir ao coma e à morte por insuficiência hepática. Por isso que quando a gente fala de suplementação de proteínas em um paciente com insuficiência hepática, às vezes não é feito, pelo risco de encefalopatia hepática, ou seja, uma sobrecarga de amônia em um fígado que não está totalmente funcional. A gente já falou da função renal, dos marcadores renais também da Covid, mas você já abordou aí de maneira brilhante, né? Os marcadores renais também ainda estão em estudo sobre a expressão das proteínas da enzima ACE2 nos rins, também causa lesão renal. O professor Rodolfo já explorou de forma brilhante aí. A gente vai avante. A gente vai falar agora um pouco sobre os marcadores cardíacos, né? O CPK, o CKMB, troponina, mioglobina.
Acredita-se também que os cardiomiócitos também têm receptores ACE2 que facilitam a entrada do vírus. Ainda está sendo estudado essa questão, mas o que a gente sabe é que alguns pacientes, aqueles que já têm uma cardiopatia crônica, evoluem de uma forma muito ruim. E existem pacientes que sem cardiopatia crônica evoluem com uma cardiopatia. E a gente tem os marcadores, como o CPK, em aproximadamente 33% dos casos a gente tem uma alteração no CPK. Demora bastante a subir, a gente sabe disso, algumas horas, mas a gente tem uma alteração do CPK. Já a troponina e a mioglobina, eles sobem mais rápido, a mioglobina sobe bem rápido, é um bom marcador, 17% dos casos ela tá aumentada e ela esses marcadores expressam lesão cardíaca, né? Comprometimento de cardiomiócitos. E a gente tem esses marcadores que nos auxiliam no monitoramento, no acompanhamento terapêutico dos pacientes de Covid. Outros marcadores também, por exemplo, o BNP, o NT-proBNP, né? Esses marcadores também refletem disfunção ventricular, sobrecarga de volume, tal, que reflete também uma lesão cardíaca, né? Esse BNP geralmente é utilizado para monitoramento da insuficiência cardíaca, monitoramento da sepse. A sepse, né, ela também causa disfunção ventricular, o que vai aumentar o BNP. Nesses casos, BNP é o peptídeo natriurético atrial, quando tem um aumento da sobrecarga de volume, né, a nível cardiovascular, o aumento da pressão arterial, lá a nível renal, o BNP vai promover a natriurese, a excreção de sódio. Se diminuir o sódio, diminui a pressão arterial. Procalcitonina. Fechando o ProBNP, me fizeram essa pergunta essa semana. Professor, no meu laboratório a gente não faz o ProBNP, a gente faz o BNP. Qual é a diferença? A diferença é só no tempo de vida útil no organismo. Que do ProBNP a gente tem um tempo de vida maior, 120 minutos. Você consegue um marcador mais fiel. Já o BNP são 20 minutos a meia hora apenas. Então essa é a diferença só. Então quem puder optar pelo ProBNP-NT, você tem um marcador mais fiel, um tempo de vida útil maior, para poder usar esse parâmetro como análise. Lembrando que eu li um artigo hoje pela manhã sobre a Escola Americana de Cardiologia, que não considera o ProBNP como um marcador fiel dos pacientes COVID. Mas a ciência é legal por isso, a gente confronta artigos. Lá na insuficiência cardíaca, tem novos fármacos que causam alteração nos resultados de BNP e ProBNP. E tem outras alterações, como eu estava lendo um artigo de Israel, que pacientes com lesão renal têm aumento de ProBNP. Então, assim, o legal da ciência é confrontar artigos. E precisa ter essa mente aberta às correlações. A opinião minha do que eu vejo diariamente no hospital que eu trabalho com os pacientes COVID. Eu vou postar isso essa semana ainda lá na página, uma lista, igual eu fiz com o Dedímero, uma lista de ProBNP e esses resultados de pacientes conhecidamente diagnosticados COVID positivo. A Escola Americana de Cardiologia não considera por ser inespecífico, porém, eu tenho pacientes com ProBNP alteradíssimos, pacientes cardiopatas e não cardiopatas, COVID positivo, com mau prognóstico, com avançado estágio de cardiopatia por COVID, com ProBNP muito alterado em todos esses casos. LDH, por sua isoforma também pulmonar, então está associado a essa lesão, tá? Cardiovascular e também pulmonar. Bem, procalcitonina, que a gente ia falar e eu cortei. Muito utilizado para marcador de sepse, né? Sim, e o interessante por que usar a procalcitonina se ele está normal em aproximadamente 70% dos pacientes? Por que usar se ele não tem como você monitorar, se ele está normal na maioria dos pacientes? Aí é que está o pulo do gato. Você monitora a procalcitonina quando esse paciente tem uma evolução ruim da doença. Quando ele começa a evoluir de uma maneira desfavorável da doença. Estado quadro geral, alteração de proteínas inflamatórias, cardiopatia, nefropatia, hepatopatia. E aí você monitora pela procalcitonina, porque se esse paciente tem uma procalcitonina já alterada nessa fase ruim, de mau prognóstico, de má evolução da doença, ele tem uma procalcitonina alterada, a procalcitonina é praticamente um marcador de sepse. Então, se esse paciente tem uma procalcitonina alterada, ele está evoluindo realmente para um quadro mais grave da doença. Então, por isso ele é usado como um dos marcadores na Covid-19. Às vezes, alguns exames laboratoriais são utilizados como diagnóstico de exclusão. Exato. Olha, eu sei que provavelmente não vai alterar o resultado,
mas eu espero, de fato, o resultado negativo. Então Isso faz parte. Diagnóstico de exclusão. Relação diagnóstico laboratorial, método PCR, padrão ouro. Diagnóstico laboratorial, método padrão ouro, PCR. Não aquele que a gente falou da proteína C reativa, e sim reação da polimerase em cadeia ou em cadeia da polimerase RT, real time, tempo real. A gente pega, a princípio mais ou menos, a gente pega o material genético do vírus, amplifica ele até 100 milhões de vezes e compara com o material genético. E a gente consegue fazer essa replicação e estudar melhor a presença desse vírus e a quantificação dele. PCR, SWAB, nasofaringe. Antigamente escolhia SWAB nasal, né, as duas narinas, e o SWAB oral, a orofaringe. Não se faz mais, no protocolo não faz mais a orofaringe. O resultado não é tão bom, né? A gente tem muito resultado de falso negativo. Faz-se hoje os 2 SWABs de orofaringe, coleta de SWAB nasal. Lembrando que um resultado negativo, ainda que seja padrão ouro, não se pode descartar a doença a princípio, porque a gente tem problemas na fase pré-analítica por não ser uma coleta simples. Se não sair a lagriminha lá do olho quando você faz a coleta do SWAB, provavelmente você não fez uma boa coleta e compromete todo o resultado. Mas ainda assim, ele é padrão ouro para o diagnóstico laboratorial da Covid-19 e responde muito bem em todas as fases da doença. Terceiro dia dos sintomas, você já tem um resultado muito bom de PCR. Lembrando que se esses sintomas se estendem por muito mais de 14 dias, a gente tem casos de pacientes com 25 dias, ainda sintomáticos, ele já começa a não ser mais tão eficaz quando nesse período principal da doença. Aí a gente já começa a fazer uso dos testes rápidos, que a gente vai falar um pouquinho à frente. E lembrar que a população reclama da demora, né, da realização do resultado. É um exame demorado, de fato. É um exame demorado. Tá? E devido à alta demanda, tem laboratórios liberando aí em 10, 12 dias. Tá? Então, de fato, é um exame com a realização pouco complexa, um pouco demorada, e a gente precisa entender isso. O hemograma a gente faz em menos de 1 minuto no laboratório. Sim. Tá? Agora, um teste diagnóstico COVID vai ter requer, né, uma dinâmica, uma metodologia que de fato é demorada e esse resultado vai ser liberado em maior tempo. Questão de testes rápidos. Teste rápido vem sendo falado diariamente. Existem 37 testes rápidos aguardando a aprovação da Anvisa e 17 já aprovados. Teste rápido, imunocromatografia. Os testes isolados de IgG e IgM, eles não têm boa eficácia. Dê prioridade aos testes associados, teste rápido associados IgG e IgM. Existe também agora que o pessoal está falando muito sobre a metodologia de ELISA para diagnóstico. Muito legal, só que ELISA não faz IgG e IgM. ELISA faz IgA e IgG. O IgA ela aumenta em 5 dias, ela já sobe em 5 dias do início do aparecimento de sintomas. Então me perguntaram se é uma técnica eficaz. Sim, é uma técnica eficaz também. Em relação aos testes rápidos, muito está sendo estudado. A população do Brasil é diferente da população da China, que é diferente da população dos Estados Unidos. Na bula do kit você vê que a sensibilidade chega a 90%. Na bula do kit comprado da China. Na prática, não é bem assim. A gente não tem muita essa sensibilidade tão aguçada quanto eles prometem. Detalhe, IgM, o interessante é que se colha a partir de 7 dias de sintoma, antes você não tem uma boa eficácia. O teste IgG, que é presença dos anticorpos, a partir do 14º dia dos sintomas, é quando a doença já está indo embora e a gente tem a permanência desses anticorpos anti-Covid. Os testes associados IgG e IgM são os melhores, têm a maior sensibilidade e a gente dá prioridade a esses testes associados. Então é sempre importante destacar qual o momento certo para realizar o exame, tá? Por conta do aumento da sua sensibilidade. Alguns testes têm aí sensibilidade, por exemplo, de 85%. O que é sensibilidade? É a capacidade do teste diagnosticar casos positivos na presença da doença. Resumindo, se você tem uma sensibilidade de 85%, a cada 100 pacientes, 85 são diagnosticados e 15 têm um resultado falso negativo. E aí entra na questão da testagem em massa.
por mais que nós tenhamos testes com pouca sensibilidade, o ideal é um teste 100% sensível, 100% específico. Ou seja, em 100 pacientes positivos, 100% dos resultados positivos. 100% dos pacientes negativos, né, de fato, todos negativos. Agora, por mais que tenha um teste com uma limitação, tá, na sua sensibilidade, se a gente aumenta a testagem da população, a gente aumenta, por questão proporcional, o número de casos positivos e a gente pode manejar esses pacientes de uma forma diferente. E, não diferente dos outros testes, os testes rápidos também possuem suas limitações. Na primeira semana do início de sintomas, todo mundo que começa a ser sintomático fica meio paranoico, é óbvio, uma pandemia, a gente vê pessoas morrendo, então o cara quer testar. PCR demora, é de difícil acesso para alguns. Vamos para o teste rápido. Eu ouvi hoje pela manhã que algumas farmácias de São Paulo já estão autorizadas a fazerem o teste rápido A Anvisa na liberou. farmácia. Então todo mundo corre o teste rápido, mas peraí, tem algumas limitações. Na primeira semana, a sensibilidade é abaixo dos 40%. Então, assim, é muito pouco. Então, se você faz um teste rápido negativo, a gente não pode excluir a doença. A partir da segunda semana, após os 14 dias do início do sintoma, na segunda semana, essa sensibilidade pode chegar a 80%. Já melhora bastante. E a partir da terceira semana, na terceira semana, é que a gente tem o teste rápido efetivamente como um bom teste para diagnóstico laboratorial da Covid-19. Aí essa sensibilidade ultrapassa os 80%. Veja bem, a partir da terceira semana do início dos sintomas. Então ainda está sendo estudado demais, ele tem muitas limitações do teste rápido, existem várias marcas, esses testes são importados, não são desenvolvidos no Brasil ainda, a Anvisa está liberando. Veja bem, existe uma diferença entre a Anvisa estar liberando e o teste ser validado. Treinamento pessoal. A Anvisa está liberando os testes para comercialização e essa validação está sendo feita no dia a dia. No dia a dia. Então, daqui a pouco a gente vai entender qual a limitação destes testes na nossa população. Então, a gente tem a limitação do tempo, que é muito importante, e não há nada ruim que não possa piorar. As análises, os estudos apontam que se você tem um resultado negativo para a Covid-19, a probabilidade que esse resultado reflita a realidade é de apenas 25%. Ou seja, você fez um exame, você está tenso, sentindo alguns sintomas, fez o exame, fez um teste rápido e ele deu negativo. A chance dele estar correto, dependendo do início dos seus sintomas, do tempo, ele tem apenas 25% de chance dele mostrar a realidade, dele estar negativo de verdade. Então, orientação é isolamento social, uso de máscara para você ir na rua, só saia se for necessário. A gente precisa fazer. O vírus não tem asa, o vírus não tem perna. Então nós levamos ele para lá e para cá. E como ainda existe uma pandemia, existe um esgotamento, estamos muito próximos do esgotamento dos sistemas de saúde, tanto público quanto privado. Então a gente precisa fazer esse isolamento social. É um momento importante para a gente fazer isso. E eu queria encerrar com uma frase que eu achei muito interessante. As pessoas precisam entender que quanto mais o isolamento funcionar, mais ele vai parecer desnecessário. Então, fiquei em casa e não aconteceu nada. Por isso você ficou em casa. Então, a gente sabe que ele está funcionando quando ele parecer que é desnecessário. Então, é tudo muito novo. O que a gente está falando aqui pode ser diferente daqui a 2 meses. É tudo muito novo. Então, é bom que fique registrado a data que vocês estão assistindo, para que daqui a 6 meses pode estar tudo diferente. A gente está aprendendo todos os dias, a gente está evoluindo todos os dias. Umas coisas se confirmam, outras coisas caem por terra. É muito novo, a gente tem lido, a gente tem estudado, e a gente conta com a colaboração de todo mundo para a gente vencer isso. Segundo William Osler, considerado o pai da medicina moderna, medicina é a ciência das incertezas, mas é a arte das probabilidades. Exatamente. Sugestivo de, compatível com, né? Tudo é possível dentro dessa doença. E como diz Dr. House, doença não lê livro. Não, mas a literatura diz que é incompatível, mas a doença não lê livro, ela vai acometer, e a gente que trabalha diretamente na área laboratorial, na área clínica, a gente vê todo dia coisas que são incompatíveis com a literatura. E aí elas estão lá, e esses casos são compatíveis, a gente pega e publica, e aí a gente já tem literatura. E tem outras coisas que são incompatíveis, e a doença não lê livro. E a Covid é o que está acontecendo aí, tem muita coisa que num curso assim, num curso assado, hora é assim, hora é assado,
e a gente está ficando louco, a gente está ficando doido de ler artigos e estudar para poder trazer para vocês as informações mais atualizadas de hoje. Amanhã já não se sabe. Amanhã pode ser uma outra história. Professor Gustavo, muito obrigado. Eu que agradeço, prazer muito grande. Pela participação. Pessoal, espero que tenham gostado desse episódio. Tá? O tempo é curto, mas a gente tenta distribuir dentre todas as atividades, nossos episódios. Espero que vocês estejam gostando. Tá? É um evento gratuito. Tá? Informação de qualidade, informações relevantes. Tá? No seu lar, no conforto da sua casa. Por favor, não saia de casa. Somente se necessário. Cuidem de seus familiares. Que Deus nos abençoe. Um beijo. Até o próximo episódio. Grande abraço. E colaborem conosco na nossa vaquinha virtual, vamos ajudar quem precisa. Tem muita gente precisando e a maneira que a gente tem de ajudar é transmitir um pouco de conhecimento em troca de um pouco de humanidade. A gente ajuda aí, vê se vocês podem colaborar, ajudar quem está precisando e tem bastante gente. Lembrando, curtam lá a página Hematologia Atlas, Instagram e Facebook. Mais uma vez, professor Rodolfo, muito obrigado. Obrigado a vocês de casa, um grande abraço e Deus cuide de nós. Amém.